Shalom, shalom, irmãos, tudo bem? Meu nome é Raul Vitorino e hoje eu tenho a honra de receber aqui no meu podcast o Rony Macedo, que é um genealogista, que é algo que todos nós aqui na Techuvá se interessamos bastante na busca de reencontrar nossas raízes. Shalom, Rony, tudo bem? Prazer receber você aqui, meu irmão. Olá, Ralf, boa noite, tudo bem? Saudações aí a você e a sua audiência. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar bastante sobre genealogia, temos muito que aprender com você. Eu acompanho o seu trabalho já tem mais ou menos 3 anos, mais ou menos, quando eu comecei a documentar a minha árvore, né? Até então eu fiz uma lista com os mais velhos, aí eu venho no seu trabalho e eu falei, olha, tem como documentar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Até eu estava buscando também falar sobre buscar uma cidadania, que é algo que você fala bastante, até você escreveu um livro sobre isso, e nós vamos falar lá mais pro meio, pro final. E eu quero agradecer bastante por você ter tirado um tempo para conversar com a gente aqui. Eu tenho certeza que muitos dos nossos irmãos que estão assistindo essa conversa vai lá no seu canal, vai se inscrever e procurar da mesma forma que eu, além de saber, além de, conforme a rota que você nos ensinou, também documentar, viu? E já de antemão eu queria que você falasse como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais. Bem, eu sou o organizador dos canais Genealogia para Iniciantes, tanto no YouTube, no Instagram e no Facebook. Nós temos um grupo aberto lá com mais de 25 mil membros lá no Facebook, onde você pode postar suas dúvidas, seus comentários, é, algum documento que você precise achar de algum ancestral, você pode pedir ajuda lá também para os membros do grupo. Então, genealogia para iniciantes dessas três redes sociais. Como é que faz para acessar? É só buscar mesmo nas ferramentas de busca das redes sociais, genealogia para iniciantes. Perfeito. Eu vou deixar, nós vamos deixar todas essas redes embaixo, tá? No YouTube é Genealogia para Iniciantes sem o underline, e no Instagram você coloca entre essas palavras o underline que você vai encontrar o nosso Perfeito, Macedo, que vem trabalhando faz muito tempo. De antemão, perfeito. Macedo, eu queria saber como você começou esse trabalho e por que você começou a fazer isso. Rapaz, eu tenho que falar antes de como a genealogia entrou na minha vida, né? É bem interessante. O meu avô paterno era um genealogista diletante, digamos assim. Ele não tinha muita instrução escolar, mas ele tinha uma memória de elefante. Ele era muito conhecido na região dele. Ele morava numa cidade chamada Nova Palmeira, na Paraíba. E ele tinha uma verdadeira memória de elefante. Ele sabia da história das famílias da região. Ele gostava demais de história. Então as pessoas sempre o procuravam. Ele contava a história de todas as famílias da região desde séculos e séculos atrás. Inclusive, professores universitários, alunos, iam sempre lá conversar com ele. Então eu nasci nessa família, né, que gosta de história, que gosta de genealogia. Eu nasci também numa região chamada Seridó, que é uma região que fica ali entre o Rio Grande do Norte e Paraíba, e é uma região bem peculiar, onde as pessoas gostam demais, são muito apegadas à família, gostam muito de manter suas tradições, sua religiosidade. É uma região onde todos têm ancestrais em comum, é uma região povoada por 11 famílias pioneiras. E então eu cresci nesse ambiente, e é um fato interessante lá no Seridó, quando a gente se apresenta para alguém, a gente acaba citando um pouco da nossa árvore genealógica, né? Porque eu falo lá para as pessoas, olha, eu sou Rani, filho de Cleodon, neto de Pedro Lúcio. Eu sou nordestino também. Desse jeito. Você tem que ter um prefixo, né? Ah, eu sou disso por causa Isso. daquele, né? Exatamente, tem que dizer de quem você é filho e de quem você é neto para as pessoas te conhecerem. É bem interessante. Até compartilhando com você, isso é algo bem comum também no meio de Israel, sabe? As pessoas quando andavam no deserto, todas as vezes
que você estava passando num lugar desconhecido, você tem que dar um prefixo para a pessoa. Ah, você é de quem? Sou filho desse, que é filho daquele. Não tinha mesmo. Acho que não tinha naquela época sobrenome. Você tem que ser filho de alguém, né? E Isso, aí, ó, eu sou filho desse, que é filho desse, e aí acabava sendo parente, né? Nessa questão. exatamente. E a minha região, o Seridó, do Rio Grande do Norte, Paraíba, foi colonizado por judeus, né? Até uma teoria lá que fala que o nome Seridó se origina com Sefarade. Sefarade, né? Hum. É bem interessante lá. Todo mundo lá praticamente descendo de judeus. Vamos falar bastante sobre isso, hein? Sim, aí continuando, você, por causa do seu avô, e como eu queria ter conhecido um senhor assim, hein? Eu tive um rapaz bem parecido com ele, eu sabia de muito, assim. Mas não sabia de todo mundo, não, viu? Pois é, rapaz, é interessante. Meu avô era genealogista e, por incrível que pareça, ele morreu em 2001. Eu acho que eu o conheço muito mais através da genealogia do que da convivência que nós tivemos. É uma coisa inexplicável, assim, uma coisa mágica que a genealogia nos traz. Ela nos aproxima demais dos nossos ancestrais. É como se você conversasse com eles, é como se eles contassem histórias, como se eles apresentassem fatos da vida deles e você vai descobrindo através da pesquisa genealógica. É bem interessante. É... Perfeito. Aí você iniciou com seu avô, você deve ter resolvido muitos dos seus problemas, na verdade, ele deve ter entregado bastante coisa já para o senhor na sua árvore. E aí, como é que foi posteriormente? Bem, na verdade, eu não iniciei com meu avô. Um belo dia, eu me deparei com um site do Family Search, né, na internet. Eu não lembro como eu fui parar nesse site, mas eu encontrei esse site lá na internet. Era noite, né? E eu fiquei até de madrugada, assim, colocando meus dados lá, o que eu sabia e tentando montar a árvore genealógica. Eu fiquei extremamente fascinado, apaixonado por aquilo ali. É, Toda a história da minha família estava se revelando naquele site, né? Eu fiquei muito eufórico. E no outro dia, pela manhã, eu fui até a casa da minha avó, da minha avó materna. Eu fui conversar com ela. Cheguei lá na casa dela com um caderninho na mão, caneta. Eu lembro demais. Ela estava fazendo o almoço na cozinha, nós sentamos juntos na mesa e eu comecei a entrevistá-la. Ela já estava com 80 e poucos anos, a memória não estava muito boa, mas eu comecei a perguntar sobre fatos da vida dela, sobre os pais dela, sobre os avós dela. Então, eu puxei tudo que eu sabia da memória dela, né? E anotei e depois fui colocar essas informações na minha árvore genealógica lá no Family Search. Do meu lado paterno, como meu avô já havia falecido, e minha avó também faleceu 4 meses depois dele, eu fui conversar com uma irmã da minha avó. Eu fui bater na porta dela e foi uma experiência fantástica, assim, porque, para minha surpresa, ela tinha vários documentos dos pais e dos avós dela, num estado Nossa, incrível de conservação. E aquilo ali foi fantástico para mim, assim, eu pude coletar com ela vários documentos e informações dos meus bisavós e até trisavós também. vo- Então, foi assim que eu comecei na genealogia. é algo que talvez você acaba até compartilhando comigo nesse ponto. Eu também, atrás eu fiz isso, e você acaba pegando fotos de pessoas que você não conhecia, você acaba encontrando foto de parente seu, de bisavô que você não sabia nem que existia. Literalmente você acaba encontrando um museu da família, não é? Museu da Família, exatamente. Eu tenho foto do casamento dos meus bisavós paternos de 1912. Que Uma foto, isso? uma foto extremamente bem conservada. E outra foto que eu me orgulho bastante é a foto de uma trisavó. Trisavó? Trisavó, que nasceu no século XIX, eu tenho uma foto dela também. Nossa, É possível, muitas pessoas têm, assim, você encontra no Family Search. o grande ponto, na verdade, como hoje, ainda mais hoje, os jovens não ligam mais com isso, né? Vamos dizer assim, o pessoal não para conversar com o avô e muitas das vezes Exato. muita riqueza de documento de uma família, né? Que traz toda a informação, acaba se perdendo. Aí do nada tem uma foto lá antiga de você não sabe nem quem é a pessoa. E acaba. Exatamente. Eu acho que é da cultura do país, assim, uma cultura que infelizmente não valoriza os idosos, a gente não... O idoso gosta muito de conversar. O idoso é uma fonte de conhecimento,
Tem um ditado na África que diz que quando um idoso morre, morre uma biblioteca com ele, né? Então, o idoso é uma fonte incrível de conhecimento, de sabedoria, por mais humilde que seja aquele idoso, vale muito a pena conversar com ele, né? E, infelizmente, a nossa sociedade não dá muito valor às pessoas idosas. Mas eles gostam muito de conversar. Eu tenho muita experiência com idosos e eles gostam, eles sentem muito prazer em compartilhar a trajetória deles com as pessoas, principalmente com familiares. E para o jovem que está assistindo agora e ele não para conversar com o avô dele, não para conversar com os pais, acha que sabe mais que os pais, o que você pode falar para esses jovens aí? Ralf, esse é um tema extremamente importante que você tocou aí, porque é um dos grandes empecilhos para aquelas pessoas que estão começando a árvore genealógica. A melhor maneira de você começar a montar sua árvore genealógica é conversando com os seus familiares, especialmente os familiares mais velhos. Mas eu percebo que muitas pessoas não conhecem, não começam dessa maneira, não conversam com seus familiares, por vários motivos. Por timidez, porque tem alguma briga, algum trauma de família, porque o ancestral é distante, preguiça, enfim, por vários motivos. Mas essa é a melhor maneira de você começar a sua árvore genealógica, é conversando com os seus familiares e anotando tudo. Não tem maneira melhor de você começar a montagem da árvore. Até fazer uma biografia, na verdade, né? Eu gosto eu converso, por exemplo, com minha avó, hoje vai fazer 94 anos daqui a uns dias, eu pergunto, como é que era o cerne daquela pessoa? Como é que era o cerne do meu bisavô? Ele era mais brincalhão, ele era mais alegre, como é que é? Para ter um contraste, né? Para não virar somente um nome numa lápide, um nome numa árvore genealógica, né? Exato. Qual a importância da gente ter uma raiz? O que muda na vida da gente o que mudou na sua vida? Como você descobriu os seus antepassados, a história dos seus antepassados? Muda completamente a sua vida, muda completamente a sua vida, a sua visão de mundo e sua visão de si mesmo, né? Ainda voltando um pouquinho para a pergunta da entrevista com os idosos, né, da conversa com eles, você tem que abrir o leque. Você tem que conversar não só com os idosos, com seus pais, com seus avós, mas abrir o leque. Você tem que conversar com seus tios, com primos mais velhos, com irmãos dos seus avós, como eu conversei, né, com meus tio-avós, com amigos da família que conviveram com seus parentes, até mesmo irmãos mais velhos. Abram o leque, converse com o máximo possível de pessoas e não converse apenas uma vez. Eu tenho tios de 80 e poucos anos e sempre que eu os visito, eu gravo conversas com eles. Eu capto, eu coleto mais informações deles. E voltando para a sua segunda pergunta, a genealogia muda completamente, a sua visão de mundo, de si mesmo. Eu tive uma experiência fantástica agora em Portugal, que no mês de março, que foi o turismo genealógico, né? Eu visitei o lugar onde os meus ancestrais judeus sefarditas, o casal de judeus sefarditas que está na minha árvore genealógica, documentados, que viveu no século XVI, nos anos 1500, sofreram com a Inquisição. O Junca Montezinho e a Micol moraram em Barcelos, na Rua da Judiaria. Eu pude ir a Portugal como turista e eu pude fazer esse turismo genealógico. Eu pude andar na rua onde eles moraram. Eu pude tocar a casa onde eles moraram, o prédio onde era a sinagoga, e isso foi uma experiência assim indescritível É para mim. emocionante, né, Muito Rony? emocionante, fantástico. É a história ganhando vida, a história se materializando ali na sua frente. Eu recomendo demais que façam o turismo genealógico. Só para completar, eu tenho, com relação ainda ao turismo genealógico, né? Quando você sabe a história dos seus familiares que viveram ali, a sua experiência na visita é totalmente diferente. A minha família é a família Cavalcante, é uma família de Florença, na Itália, né? E eu tenho uma tia que foi conhecer Florença e ela não sabia que ali era o berço da família dela. Então, ela deixou de conhecer ali vários locais, vários monumentos marcantes da família Cavalcante. Ela, por exemplo, deixou de se hospedar no Hotel Cavalcante, que era a residência da família Cavalcante na Que cidade. isso? Que isso? Quer dizer, por não conhecer a história da sua família. Então, a partir do momento que você conhece a sua genealogia, você pode ter experiências fantásticas
na sua vida. E quando o senhor chegou lá nesse hotel que o senhor viu, você chegou, falou pro pessoal lá, deve ter até outros donos, não sei, vai saber como é que tá, né? Como é que foi? Não, o hotel eu ainda não fui. Será a minha próxima viagem, se Deus quiser, o Hotel Cavalcante lá em Florença. Mas eu quero ir. Tem várias. Mas Era uma família muito o tradicional da senhor sabe se está cidade. na família ainda? Não entendi. O senhor sabe se está na família ainda? Não sei se os donos ainda são da família, não. Mas há vários monumentos, há túmulos deles lá do século XIV ainda. É uma família que tem muita história lá em Florença, né? Você pode visitar vários lugares que remetem, que você vai encontrar ancestrais, né? Os túmulos dos ancestrais, igrejas, enfim. É uma viagem diferente, muito marcante. Isso, Eu isso, ainda vou fazê-la nesse caso. isso que o senhor falou é muito importante, porque eu acho que até é programado, é meio que, entre aspas, um sistema programa as pessoas para perderem as suas raízes, porque quando vocês perdem as raízes, você não é ninguém. Você perde sua identidade. Sim, quem é, por exemplo, quem é você que está assistindo? Quem é seu pentavô? Quem é seu bisavô? Qual o Deus que ele servia? Qual era a tradição? De onde que ele veio? O que ele passou na sua vida para você estar aqui hoje? Porque imagina o senhor lá em Portugal, na Rua da Judiaria, e esse nome não é à toa, né? Como tinha as torturas, por isso que fala judiar, enfim. Exato. Você andar na rua que um antepassado seu lá atrás andou, imaginar o sofreu que ele sofreu, imaginar como você está aqui, por exemplo, você está com sua esposa, você tem uma criança, né? Você vai aqui conversando com ela, você não sabe o que vai acontecer daqui tantos anos, que pode ter um novo Rony, né? Que talvez se interesse para saber quem é esse Rony de hoje, que já deixou um material maravilhoso para ir lá na frente, né? Isso é. Exato. A genealogia é isso. Eu conheço a experiência deles, de vida deles, né? E eu reflito sobre essa experiência todos os dias. Todos os dias. Até as gerações passadas, as gerações da minha mãe para trás, dos meus avós, bisavós, sofreram muitas privações. A minha mãe só foi morar numa casa com energia elétrica, com água encanada, adulta já. Né? Então, eu reflito muito sobre isso. E hoje eu costumo dizer que nós somos a geração mais abençoada, a geração mais que tem mais regalias da história. Né? Porque hoje nós temos, por mais humildes que sejamos, nós temos muito conforto. Nós Né? vivíamos, nós vivíamos melhor que muitos reis, né? E isso, exatamente. Nós temos hoje mais informações e mais conforto do que muitos reis ao longo da história, por mais humilde que sejamos. Então, eu reflito muito sobre isso, sobre a experiência dos meus ancestrais e a vida que eu tenho hoje. É um dos legados da genealogia da sua vida. Isso é muito bom. Até tem dois mandamentos que eu até vou compartilhar com o senhor, né? Que fala o que você já conhece, que é o quarto mandamento, que fala o quinto, na verdade, né? De honrar o pai e a mãe, né? E isso honrar é até Abraão, na verdade até Adão, que literalmente a gente é como se fosse conectados. Na escritura, não tem esse negócio. A gente é literalmente, você é a continuação dos seus antepassados. Quando o senhor morrer, quando nós partirmos daqui, a gente não vai morrer aqui, vai continuar nos nossos filhos. E é assim que é. Por isso que essa ligação que o senhor sentiu lá em Portugal foi tão forte, porque aquilo que eles viveram está anotado no seu código genético, vamos falar assim, né? E isso te traz muita coisa, por isso que vem essa emoção, né? Você acaba vivendo o que eles viveram. E tem outro mandamento que fala que a gente deve honrar os mais velhos, né? Diante dos anciãos se levante e honre, com conversa, buscando saber se eles querem alguma coisa, dando os melhores lugares, perguntando o que eles têm para nos ensinar, porque dessa forma a gente só tem a crescer e cada vez fortalecer a nossa família, que é o maior bem que a gente tem, né? Que apesar de a saúde às vezes falta, vai faltar o dinheiro, vai faltar várias situações, mas a família nesse momento, com a graça do nosso bom Pai, bendito seja Ele, que vai nos fortalecer e vai nos manter caminhando, né? E ligado a uma raiz de fato, né? A família é sagrada, a família vai estar contigo nos bons e nos maus momentos, principalmente nos piores momentos. É a família que vai te ensinar muitas coisas.
Eu costumo falar para as pessoas quantas vezes eu quebrei a minha cara por não ouvir os conselhos da minha mãe, porque achava que eu tinha mais instrução que ela, né, e não precisava ouvi-la. E eu me dei mal muitas vezes na vida. Então, a família é sagrada, vai estar contigo quando você precisar, sempre. E a gente tem que honrá-la e honrar nossos antepassados também, porque eles também têm muito conhecimento para nos transmitir. Que muito bom demais. Agora vamos entrar na genealogia agora. Vou começar minha árvore. O senhor já falou que foi fazer sobre o seu avô, conversou bastante com ele, conversou com vários dos seus parentelas, com sua tia, e começou a anotar. Como é o passo a passo daquelas pessoas que estão buscando agora? Eu quero resgatar minhas raízes, como o senhor fez. Qual é o passo a passo? O que ela tem que fazer? Bem, o primeiro passo, como eu já falei, é a entrevista, é a conversa com seus familiares, abrir o leque, conversar com o máximo possível de pessoas e anotar tudo. Cada detalhe é anotar. Cada detalhe, por mais simples que seja, pode se tornar uma pista importantíssima para o desenvolvimento da sua árvore genealógica. O segundo passo é desenvolver a árvore genealógica, é fazer um cadastro. Eu recomendo, existem várias plataformas de genealogia aí pela internet, né, mas eu recomendo duas em especial, o Family Search ou MyHeritage. O Family Search é uma plataforma americana, e o MyHeritage é uma plataforma israelense. Então, eu recomendo fazer um cadastro numa dessas duas plataformas, especialmente o Family Search, é fundamental. É a mais importante do mundo, e você vai mudar lá sua árvore genealógica. O Family Search, ele não é limitado, né? Se eu não me engano, o Heritage, ele é até 250 pessoas, né? Exatamente. Ele tem um limite lá de ancestrais gratuitos que você pode colocar na árvore genealógica. Ele tem uma grande vantagem que ninguém vai mexer na sua árvore genealógica lá. A sua árvore fica preservada. Já o Family Search, que é a maior plataforma de genealogia do mundo, é um site fantástico, não tenho nem o que falar dele, de tão apaixonado que eu sou por esse site, mas é um site colaborativo. Então, a árvore genealógica torna-se viva, as pessoas estão mexendo lá o tempo todo, colocando informações, tirando, colocando parentescos, enfim, é uma plataforma colaborativa. Essa é a diferença das duas. É, anotar, primeiro passo. Primeiro passo, segundo passo, colocar essas informações na árvore genealógica lá, organizadamente, no Family Search. Eu não sei se eu já posso compartilhar minha tela aqui. Por favor. Pronto, perfeito. Está aqui minha árvore genealógica no Family Search, está aqui o meu nome, esposa, o nome dos meus pais, ó. Então, você tem que colocar as informações que você coletou no Family Search na árvore genealógica de maneira organizada. Então, esse é o padrão que você deve preencher a árvore genealógica. As pessoas cometem muitos erros aqui. Por exemplo, colocar os nomes totalmente com letras maiúsculas, não façam isso. Colocar nomes abreviados, colocar antes dos nomes dos ancestrais as palavras senhor, senhora, avô, avó, pai, bisavô, mister, enfim, não coloque nada, coloque apenas o nome dos seus ancestrais, da maneira que nós estamos vendo aqui. E coloque o máximo possível de informações que você tiver do ancestral, como as datas de nascimento, casamento, óbito. Se você não tiver as datas completas, coloque apenas o ano ou um ano aproximado do evento. E o terceiro passo é ir buscando documentos, é ir buscando fontes aqui dentro do Family Search para você ir desenvolvendo a sua árvore genealógica. Tem uma ferramenta aqui na página principal do Family Search, na barra de cima, é a ferramenta Pesquisar. Então, pesquisar, você vai poder procurar registros, ou seja, documentos dos seus ancestrais. Clique em pesquisar, clique em registros, e lá você vai colocar os nomes dos seus ancestrais e a plataforma vai te mostrar documentos deles. O senhor falou em uma dos seus vídeos, inclusive o canal do nosso amigo Rony está na descrição, tá? Conheço o canal dele. Eu falo como alguém que acompanha ele já tem 2 anos.
foi de extrema importância para mim conseguir avançar bastante. Ele, se eu não me engano, o senhor dá consultoria também, o senhor faz um trabalho dessa forma, né? Nós vamos falar até Isso, disso depois, né? isso. Então, o senhor falou que tem um tal de um boom. Você está procurando do nada, aparece um boom do nada você só tinha 3 pessoas, você coloca o nome lá e aparece várias pessoas. Como é que é isso? Isso, é bem interessante. Eu chamo, assim, de explosão da árvore Explosão, isso. genealógica, né? Isso. A gente fala no meio genealógico, entre os colegas, que a árvore explodiu, né? Por exemplo, a sua árvore está pequenininha, você coloca o nome dos seus pais, dos seus avós. Quando você cadastra um bisavô desse aqui, no Family Search, a plataforma, o algoritmo já vai identificá-lo. Ela já tem o nome do seu bisavô, já tem os dados dele aqui. Então, ela já tem a árvore genealógica do teu bisavô. Então, ela explode a sua árvore genealógica aqui, ó. Ela vai expandindo automaticamente a sua árvore genealógica. E me diz uma coisa, a gente não é parente não, pra você facilitar meu trabalho, cara? É bem capaz, assim, se a gente montar nossas árvores genealógicas aí, se a gente desenvolvê-las, a gente certamente vai encontrar parentes, sim, em comuns, né? Mais longe ou mais distante, Tá mas ali é na Paraíba, né? Tá pertinho da Bahia, quem sabe, né? A isso. minha, a minha pentavó, ela era holandesa, chamava Andresa o nome dela. E a Holanda, por um tempo, foi governada, né, governou aquela parte do Nordeste, tirando a Bahia, na verdade, né? Quem sabe? A Anita Novinsky, que é uma das grandes especialistas na história dos judeus, né, no Brasil, ela fala que todo nordestino tem sangue judeu. Então, eu tenho vários e vários judeus sefarditas na minha árvore genealógica e, com certeza, alguns deles devem estar na sua árvore genealógica também. Olha, o senhor conhece a Anitta Novinsky? Não, Bem não de... conheci, apenas eu a leio. Não, sim, sim, conheceu no sentido do Não livro. tive essa felicidade, essa Bendita honra de seja a conhecer memória, viu? Que bom, que isso. bom. Então o senhor é um Mas judeu, um israelita. eu tenho grande afeição pelo povo judeu e pela história deles, de tudo que eles passaram. Eu tenho sangue judeu, eu tenho um DNA judeu, né? Eu tenho inúmeros judeus na minha árvore genealógica e é algo que me orgulha muito. O senhor tem uma promessa que Abraão, o povo de Abraão se espalharia como areia no céu, areia na terra, né? As estrelas do céu como os peixes do mar. O senhor é um desses, literalmente. Sangue Exatamente. israelita. Isso me orgulha muito. Continuando agora, vou parar de falar para o senhor conversar mais um pouco sobre sua árvore aí. Aí fazer essa explosão que o senhor estava falando, como é que é? Isso, o Family Search identifica que o seu bisavô, ou seu trisavô, ou mesmo seu avô já está aqui na plataforma. Ele já tem os dados desse ancestral. Então, ele já tem a árvore genealógica desse ancestral aqui na plataforma. Então, a partir do momento que você cadastra os seus bisavós, por exemplo, o Family Search já vai mostrar, olha, eu tenho aqui o Joaquim Pereira de Azevedo casado com a Maria do Carmo de Arruda Câmara. São seus bisavós? Aí eu clico lá, são. Aí, a partir desse momento, ele expande automaticamente a minha árvore genealógica. Porque foi feito por outras pessoas, correto? Isso, porque foram feitas por outras pessoas, né? Esses cadastros aqui. Ok? Agora, para isso acontecer, você precisa colocar as informações na árvore genealógica nesse padrão aqui, de maneira organizada. É assim que acontece. Eu falei para você que eu tinha foto de trisavós, de uma trisavó, na Por verdade são favor, três trisavós aqui, ó. Aqui são dois trisavós que eu tenho fotos me deles, aproximar um né? pouco. Pode abrir para a gente ver? O João Cândido de Macedo e a Luzia Ermelinda da Conceição. São meus trisavós. 1852, 1842. Nossa! Exatamente, é É, incrível, é na rapaz. época de Dom Pedro II isso aí. Exatamente, era um mundo completamente diferente. Bem interessante. Isso é prazeroso demais, ter raízes. O senhor consegue mostrar sua árvore toda aí? Não, não, toda não, porque é impossível. São aqui milhares e milhares de ancestrais, né? Milhares e milhares. Mas, assim, tem vários ramos preenchidos já. É uma árvore bem, bem frondosa, digamos assim, bem interessante, bem organizada.
É um dos grandes tesouros que eu tenho na minha vida, né? Onde, você pode mostrar aí os seus, seus pais judeus, israelitas? Eu posso mostrar alguns judeus, sim, interessantes aqui na minha árvore genealógica. Por exemplo, meu avô paterno descende do Juca Montezinho e da Branca Dias. Vamos lá chegar no Juca Montezinho, ó. Você já decorou tudo, né? Eu Nossa! eu tenho alguns decorados aqui, né? Então, aqui é a região do Seridó, esses ancestrais são da região do Seridó, né? Região descendente de judeus. O primeiro ancestral aqui da região, um dos primeiros, foi o Caetano Dantas Correia, que é esse ancestral aqui. Ele chegou nos anos 1700, no Seridó. Ele era descendente do Junca Montezinho. Então, está aqui, ó, Ele aliás, é é esse aqui, o tenente Caetano aí? É Dantas Correia. tenente? Um tenente de coronel, é? Isso, ele era coronel, o Caetano Dantas Correia. Chegou aqui na região do Seridó, no Rio Grande do Norte, e ele era descendente do Junca Montezinho, aqui, ó, na verdade, pentaneto do Junca Montezinho. Salve Nossa! um pentaneto. Aí está aqui a descendência dele, ó. A ascendência dele, aliás, Ascendência é verdade. Descendência é descendo, a né? ascendência Ascendência é dele, voltando, né? exatamente. E está aqui o casal, o Junca Montezinho e a Micol, são judeus espanhóis que fugiram para Portugal, devido à perseguição dos judeus lá na Espanha. Viveram lá entre o final do século XV e o início do século XVI. Esse casal aqui foi obrigado ao batismo em pé, né, pelo governo português, juntamente com seus filhos. Como é que era esse batismo em pé? Você pode falar? O batismo em pé era uma forma de protesto dos judeus, né? Eles tinham que se ajoelhar, mas em sinal de protesto eles ficavam em pé para serem batizados. O batismo era obrigatório, né? Todos os cidadãos portugueses que moravam em Portugal naquela época tinha que ser batizado, tinha que ser católico. A mesma coisa aconteceu na Espanha. Então esse é um casal que foi submetido ao batismo em pé. Eles constam numa fonte, num documento chamado O Caderno de Cristãos Novos de Barcelos, onde estão anotados lá o nome deles e de vários outros judeus que foram batizados à força. Você Foram conseguiu encontrar convertidos. tudo isso? Nossa! Exatamente, foram convertidos à força. Só para vocês terem uma noção, em BH tem um Museu da Inquisição. Conheça esse museu, tem muita história lá. Tem vários livros como esse aqui, ó, falando do bicentenário falando sobre o bicentenário da Inquisição brasileira. E aqui também tem um monte de informação que vocês vão conseguir ter acesso a essa riqueza que nosso irmão Rony está trazendo aqui para a gente, dividindo com a gente essa riqueza que é a árvore familiar dele. E é tanta história, Rony. Agora eu tô imaginando o senhor lá em Portugal vendo tudo isso. Vou mostrar outra judia aqui para vocês, bem interessante, que é a Branca Dias, a famosa Branca Dias, a primeira professora do Brasil, uma mulher de uma história impressionante, de muita resiliência, né? Meu avô paterno descende dela também, aqui pela família Macedo, meus ancestrais da família Macedo. Recuando um pouco aqui, estados da Paraíba e de Pernambuco, nós vamos encontrar a Branca Dias, que sofreu demais, foi uma família que sofreu demais com a Inquisição. Está aqui a Branca, Nossa! do Diogo Oh, tem Fernandes. a foto dela aí também, olha. Tem uma pintura dela aqui, não é uma foto propriamente dita, é uma pintura, mas é uma judia que foi presa em Portugal, né, juntamente com seus filhos, e quando ela foi libertada, né, acredita-se que ela tenha sido libertada porque ela tinha filhos pequenos, ela veio para o Brasil, né, mais precisamente para Pernambuco, onde o seu marido já estava. E aqui em Pernambuco ela inaugurou uma escola para moças e ela foi denunciada, né, por parentes como judia. Ela tinha práticas judaicas, né, na época. Então, ela e várias das filhas dela e até netos foram presos, foram torturados pela Inquisição. É uma história de muito sofrimento, muita resiliência também. Eu acho Para se ter ideia, gente, vocês que estão acompanhando, tem gente que foi castigado por não sorrir na missa.
Exato, eram os mais diversos castigos, as mais diversas penas, né? A Branca tem um fato interessante, né? Ela foi julgada mais uma vez, depois da sua morte, seus ossos foram transladados para Portugal e foram queimados em praça pública. Não é possível que Então, aconteceu isso. nem depois da morte ela foi deixada em paz. Nossa, depois que morreu, pegaram. Nossa, Os que ossos dela perversidade. levaram para Portugal e foram queimados lá na Praça do Rossio, lá em Portugal. É uma história bem impactante. Mas foi uma mulher extraordinária. Inclusive, você pode visitar a casa dela, onde ela morou lá em Pernambuco, há várias Como o senhor se sente lembranças sabendo dela. disso? Como o senhor se sente sabendo disso? O senhor como um filho dela? Eu tenho muito orgulho de ser descendente da Branca Dias e de vários outros judeus, porque eu conheço a história deles, eu tenho um profundo respeito e profundo amor por esses ancestrais. Porque eu carrego os genes deles, eu carrego o sangue deles, eu sei da história deles, eles me ensinam, a história deles me inspira. A Branca Dias é uma das grandes histórias, dos grandes legados de resiliência. Né? Isso me inspira a minha vida. Então, não são apenas antepassados que morreram há centenas de anos atrás. Não. A memória deles está presente. Os genes deles estão presentes em mim. E eu tenho muito orgulho disso. Você literalmente é a continuação dela e do seu esposo e de todos os outros. Exato, exatamente. Muitos nordestinos descendemos dela, da Branca Dias hoje. Infelizmente, a imensa maioria, não conhece a história dela. É uma judia bem estudada, existe muito material sobre ela nas redes sociais, no YouTube, né? Existem livros. Aqui atrás de mim, ó, nós temos a coleção Borges da Fonseca, são esses livros amarelos aqui, ó. Eu- Tem um calhamaço aqui de 3 volumes só sobre a Branca Dias, nós só vamos, sobre a genealogia da Branca Dias. o senhor consegue mostrar o seu descendente mais antigo aí? O senhor conseguiu ir até onde aí? Olha, até onde eu vi, eu cheguei antes de Cristo. O senhor chegou até Antes, antes de Cristo? isso, até antes de Cristo Como aqui. assim? Mais com uma ressalva. Até 500 anos, a minha árvore genealógica está documentada. Tá Por o quê? exemplo, está documentada. Por exemplo, eu tenho fontes documentais que comprovam que eu descendo da Branca Dias. Eu tenho fontes documentais que comprovam que eu descendo do Junca Montezinho. Inclusive, eu tenho um certificado da comunidade israelita de Lisboa, um documento que comprova que eu descendo do Junca Montezinho, que é um ancestral que viveu nos anos 1500. Até aí eu tenho minha árvore genealógica documentada. Passando daí, o Family Search vai apresentar vários ancestrais que me levam até antes de Cristo, mas eu não os documentei ainda. Então, Nossa. documentado mesmo até 500 anos. Então, na verdade, não é impossível é, ter. Como conseguiram fazer isso então? Como é que consegue até antes de Cristo? Alguém documentou? Como conseguiu assim, não é que documentou, mas só o fato de você ter nomes, ter um lastro, é difícil você encontrar. Os livros de história, na verdade, né? Os livros de história vão apresentando os personagens e as pessoas vão preenchendo a árvore genealógica. Algumas árvores genealógicas, eles colocam realmente os livros aqui dentro, né? Se eu abrir aqui o cadastro da Branca Dias, você vai encontrar alguns livros, algumas referências de livros, e as pessoas vão colocando essas fontes dentro dos cadastros, né, dos ancestrais, fontes que os ligam aos pais, até chegar a séculos atrás. E esse descendente antes do Cristo, antes do Messias, qual era o nome dele? Você se recorda? Não me recordo, é um descendente da Itália, né? Eu passo muito pela Itália, esses ancestrais antiguíssimos são ancestrais do Império Romano, né? Mas de nome assim de cabeça eu não lembro o nome não. Mas se eu começar a abrir aqui, minha árvore genealógica vai chegar até antes de Cristo. Eu não vou fazer agora, Ralf, porque Eu- vai não, levar muito tempo. eu Vai levar entendo, eu muito tempo. entendo. Só aí demorou tanto, até 500 anos, imagine dois
2 séculos, né? Muita Isso. coisa. Obviamente, uma coisa importante a ser dita é que alguns ancestrais aqui não têm documentação. As pessoas colocaram a filiação, quem são os pais dele, mas não apresentaram provas, não apresentaram documentação. Cabe a você, como pesquisador da história da sua família, buscar essas comprovações, buscar esses livros, buscar esses documentos, buscar esses trabalhos acadêmicos. As fontes que comprovam essas ligações aqui são variadas. Rapaz, eu fiquei emocionado com a história da Branca, hein? É só um Bendito por seja a cento memória da dela. história dela que eu contei aqui, Não. 1%. Oi? É 1% da história dela que eu contei aqui. Agora eu fico revoltado com essa história de dela ter, mesmo depois da morte, ter levado os ossos e queimado em praça. Que maldade. Exatamente. São atrocidades assim que cometeram contra os judeus que eu não gosto nem de ver, sabe? Eu não gosto nem de pesquisar muito, porque eu me envolvo muito com isso. O senhor sabe que, entre aspas, tem uma questão que para ser não ser judeu teria que ter 5 gerações para trás, assim, sabe? Você tem que virar um cristão novo e se limpar durante 5 gerações, para aí você ser considerado puro. Se você estivesse dentro dessas 5 gerações, provavelmente você caía na Inquisição, sabia? E isso, exatamente. Eu me deparei com vários documentos mostrando isso, né? Há um documento da igreja chamado Habilitação de Genere, né, onde eles investigavam a genealogia do candidato a padre. E não podia ter nessa genealogia judeus. Tem um, tem um caso que eu descobri lá no Museu de, da Inquisição em BH, que o pai era católico normal, o seu filho tava já no seminarista, católico roxo, sabe? E aí denunciaram, dizendo que ele era filho de judeu. Mataram os dois. Pois é, E ele falou: não, eu sou católico. Eu sou católico, não, não sou judeu, não. Não, você é sim. Pegou o filho que estava fazendo seminário para padre, pegou ele e matou os dois, imagina. pois é, por isso que eu Eles nem sabiam disso. tenho um profundo respeito pelos judeus, porque por tudo que eles passaram no decorrer da história. O povo de Israel em todo o tempo vem sofrendo bastante, mas E ainda passa, né? sim, passa bastante. Todos nós, de alguma maneira, somos filhos de Israel. Tem, vamos dizer assim, tem a diáspora de Judá, aconteceu com a Inquisição, mas tem uma diáspora anterior das 10 tribos perdidas, né? Que é Sim, muito difícil hoje você não ser um de israelita, vamos dizer assim, sabe? Não vou nem tocar em Judá, mas israelita de modo geral que abrange Judá. E tudo isso estava profetizado nos livros, né? sim, acredito. Agora voltando aqui, Tá. buscando sobre a minha árvore, eu consegui chegar até um documentado, até meu tetravô, que chamava Veríssimo. E só para você entender, meu avô é Anfilófio, filho de Jeremias, e Jeremias, filho de Veríssimo. Eu tenho um documento comprovando isso. Só que, olhando o cartório lá da minha região, que é em Brotas Macaúbas, que é uma das regiões mais antigas, lá na Bahia, talvez você já deve ter ouvido falar nas suas pesquisas, eles me falaram, olha, só tem um documento até aqui. Existe um gap de informação que a gente não tem. É como se tivesse 1500, 1600, 700, 800, bum, aí vai 1900. Existe isso de fato? E como é que a gente atravessa esse problema? Porque eu, particularmente, eu não consigo atravessar, eu não sei onde que, como não tenho mais ninguém mais velho para me falar desses descendentes, e eu só consegui, conforme as orientações e as informações, inclusive seguindo os seus ensinamentos no seu canal, eu falei assim, olha, só tenho até aqui. Como é que a gente consegue ultrapassar isso? Os documentos do cartório são muito importantes para a genealogia, mas eles só existem no Brasil a partir de 1889. Isso. Infelizmente, daí para trás você vai ter que buscar outros tipos de documentos, principalmente os documentos da Igreja Católica, que são fontes que eu gosto muito, assim, são fontes bem confiáveis. Mas, assim, não é fácil lutar com os cartórios no Brasil. Geralmente eles dificultam o acesso a documentos, devido à lei de proteção de dados também, não é? E
por uma cultura que nós temos aqui no Brasil de não conservarmos os documentos. Muitos documentos estão em péssimo estado, pessimamente arquivados, né, de qualquer maneira. Alguns cartórios passaram por enchentes, por incêndios, e muitos documentos se perderam, mas principalmente pela má conservação. Então, e livros também que desapareceram. Isso é normal também, o desaparecimento de determinados livros, tanto da igreja quanto de cartórios, por vários motivos. Por vários motivos. Isso é muito comum em todo o Brasil, infelizmente. E não tem jeito de ultrapassar essa barreira? Tem. Você tem que diversificar as fontes. Você tem que diversificar as fontes. Se não tem o registro lá do cartório, do seu avô, do seu bisavô, então vai procurar outras fontes. Você vai procurar, por exemplo, os documentos da Igreja Católica, são os mais viáveis, né? Os registros de casamento, de batismo, de crisma, de óbito. Aonde que é que a gente encontra esses documentos? A gente tem aqui na diocese, onde que a gente procura isso? No próprio Family Search. Ah, Você dá para vai encontrar lá então? dá para encontrar sim, no Family Search. Não todos, mas a grande maioria dos registros estão lá no Family Search de paróquias de todo o Brasil, né? Uma ou outra paróquia, por algum motivo, não foi digitalizado, então você vai ter que ir pessoalmente lá ou entrar em contato com alguém da paróquia para que faça essa pesquisa para você. E além dos documentos da igreja, existem várias outras fontes que você pode usar para desenvolver a sua árvore genealógica, como, por exemplo, inventários, lista de votantes, que era uma lista de eleitores da época, censos das massas da população, os próprios documentos de casamento, as habilitações de casamento da igreja, enfim, vários documentos, testamentos também, documentos de terras. Existem várias fontes que você pode usar para desenvolver a sua árvore genealógica. Inclusive, eu escrevi um livro sobre isso, um e-book, chamado 21 Fontes para encontrar os seus ancestrais e desenvolver sua árvore genealógica. Esse e-book, onde que a pessoa compra ela? No meu YouTube, Genealogia para Iniciantes, abaixo de cada vídeo tem os links para os meus e-books e os meus cursos lá. Perfeito. Encontrado na plataforma da Hotmart. Que está sendo muito bom essa conversa, porque eu, como amante disso, e tenho certeza que todos os que estão ouvindo, que estão buscando restaurar suas raízes, voltar para conseguir uma identidade, né? Porque não é nada mais, nada menos que isso. De fato, você tem uma identidade. Exatamente. Vai gostar bastante do seu canal. Não deixe de seguir lá, ou ir lá tanto no Instagram como no YouTube, Genealogia para Iniciantes. No YouTube é tudo junto. No Instagram tem um underline, tá bom? Rony, tem algo que você fala assim, a gente não tocou até agora, que seria importante falar? Olha, o que está acontecendo muito no Brasil hoje, as pessoas procurarem a genealogia para fins de obtenção de um passaporte europeu. É muito comum, é importante falar nisso, porque é uma atitude que pode mudar completamente a sua vida e a da sua família. Ter um passaporte europeu pode te dar muitas facilidades, muitas oportunidades que podem se abrir para você. Então, esse é um dos legados da genealogia, um dos legados dos seus ancestrais. É um presente que os seus ancestrais podem te dar, especialmente se você for descendente de judeus perseguidos pela Inquisição. Há leis em Portugal e na Espanha que oferecem essa possibilidade de você se tornar um cidadão daqueles países se você comprovar que descende de judeus perseguidos pela Inquisição. Então, isso é importante que as pessoas saibam. São processos aí de nacionalidade portuguesa e espanhola que estão em vigor e acessíveis para milhões de brasileiros. Existe casos de pessoas que já conseguiram? Sim, já, inclusive eu. Eu sou cidadão português. Sou cidadão português através do judeu sefardita Junca Montezinho e da sua esposa Nicole.
Eu fiz o meu processo sozinho, né? E hoje eu sou cidadão português. Tenho um processo de cidadania espanhola em curso, também por ser descendente de judeus sefarditas. E eu tenho vários clientes também que já conseguiram, né? Eu trabalho com isso hoje em dia, né? Também eu faço a parte genealógica desses processos, oriento os meus clientes também a fazerem a parte do Ministério, dos Ministérios da Justiça, tanto em Portugal como da Espanha. Para entrar em um processo desse, depois que você levantou tudo, é aqui no Brasil? É por lá? Por onde que é? Não, é na Europa. Consegue, É na Europa. tem que ser lá, E, né? Mas consegue e fazer daqui do Brasil? consegue, sim, consegue fazer daqui do Brasil tranquilamente. Eu fiz o meu daqui, do Brasil. Você tem que fazer os dois processos são divididos em duas partes. A primeira parte, para ambos, é comprovar documentalmente que você descende de um judeu sefardita, de um judeu perseguido pela Inquisição, no Brasil, em Portugal ou na Espanha. Esse é o meu trabalho, fazer um estudo genealógico, que é uma espécie de TCC, documentando a sua ligação com o judeu sefardita. Envio esse estudo para uma comunidade israelita oficial em Portugal, é a comunidade israelita de Lisboa. E a comunidade espanhola, o processo espanhol, é certificado por uma comunidade americana chamada UTD. Ambas emitem os certificados de descendência de judeus sefarditas. Com esses certificados, você vai dar entrada no pedido de cidadania no Ministério da Justiça de Portugal ou no Ministério da Justiça da Espanha. Então, o resumo do processo é esse. Tem aquela questão de sobrenomes também. A gente sabe que tem muitos sobrenomes na Inquisição que foram adotados tanto por judeus como por. Eu até esses dias atrás eu estava vendo uns ciganos falando que, olha, se você tem sobrenomes, provavelmente você é de cigano. É porque na época da Inquisição não era só judeu que era perseguido, eram os ciganos também. Eram os hereges. Quem não professava fé católica eram perseguidos. Eram os hereges e eram perseguidos. Então, referente a sobrenomes. Então não é por causa que você tem um sobrenome que pode ser tido adotado por judeus que você é um judeu, certo? Exato, exatamente. A questão dos sobrenomes é bem interessante, né? As pessoas são muito ligadas no sobrenome. Ah, o meu sobrenome descende de judeu, o meu sobrenome descende de italiano, o meu sobrenome é espanhol. E para saber, para ter certeza, não tem jeito. A gente tem que desenvolver a árvore genealógica. Tem que desenvolver e documentar essa árvore genealógica. Existem alguns sobrenomes que, quando nós nos deparamos com eles, nós temos fortes indícios de que sejam sobrenomes que descendem de judeus sefarditas. Por exemplo, o sobrenome Holanda, aqui do Nordeste. Todos os holandas que eu vi até hoje descendem da Brits Mendes de Vasconcelos, que é uma judia sefardita que chegou aqui em Pernambuco na expedição de Duarte Coelho em 1532. Por exemplo, os Dantas, aqui do Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, a grande maioria deles vai descender do Junca Montezinho e da Micol. Por exemplo, os Bicudos de São Paulo vão descender do Antônio Bicudo Carneiro. Os Albuquerque, aqui do Nordeste, geralmente descendem do Jerônimo de Albuquerque, que foi um dos pioneiros aqui da região Nordeste, né, de Pernambuco. E o Jerônimo descende de um judeu chamado Rui Capão, que viveu em 1200, 1100 e alguma coisa, no século XII. Então, todas essas ligações que eu estou te apresentando são documentadas. Nós temos como comprovar. Isso é Então, impressionante. Lá na minha terra, vamos falar assim, depois de fazer a genealogia, eu percebi que todo mundo era parente. Literalmente, assim, a gente sabia que era primo, mas não achava que era tão próximo. Se você volta 4 gerações, todo mundo está na mesma casa. É desse jeito, né? exato, exato. E geralmente, quanto mais antigo o ancestral, não é uma regra, mas digamos assim, uma constatação. Quanto mais antigo, mais descendentes ele deixou. Então, nós temos, por exemplo, o Rui Capão, que é um judeu sefardita que viveu no século XII. Ele deixou milhões e milhões de descendentes pelo mundo, principalmente aqui no Brasil. São raras as árvores que eu desenvolvo. Quantos filhos ele teve aí? Cara, milhões de descendentes pelo Brasil e pelo mundo.
Porque ele é um judeu que viveu há 800 anos atrás. Então, ele tem uma árvore genealógica extremamente desenvolvida, extensa, né? Então, quando eu desenvolvo bem uma árvore genealógica, geralmente eu o encontro. Eu o encontro nessas árvores. Olha aí. É bem interessante a história dele. Isso a gente via literalmente, conversando com o senhor, eu percebo que genealogia era algo que devia ser desenvolvido na escola, né? Exato, exatamente. São pouquíssimas escolas no Brasil que fazem essas atividades de genealogia. Raríssimas vezes eu vi, né? Infelizmente. Que bom ter essa conversa com o senhor. É, agora eu tinha meio que dado uma estagnada porque não estava conseguindo avançar. Agora eu vou, depois dessa conversa, eu vou prosseguir, porque agora eu sei que eu vou conseguir ultrapassar. Você já me deu esse caminho para ultrapassar essa, essa barreira desse cartório. Que eu falei assim, até o cartório. Eu gastei um dinheirinho, hein? Não, vê tal pessoa, aí vai, procura, não encontrei. Vê esse aqui, não encontrei. Eu tenho uma teoria, uma opinião bem pessoal minha, que a genealogia está alicerçada sobre dois pilares, e que você pode usar aí para desenvolver sua árvore genealógica. O primeiro, que eu já falei aqui, a diversificação das fontes. Então, não se atenha apenas aos documentos da igreja e dos cartórios. Diversifique as fontes, abra o leque. E o segundo pilar é converse com outros pesquisadores que pesquisam a sua região, que pesquisam a sua família, que têm ancestrais em comum com você. E o melhor lugar que tem para você estabelecer esses contatos com outros pesquisadores são os grupos de genealogia do Facebook. Você vai encontrar pesquisadores lá de várias famílias, de várias regiões, autores de livros importantes de genealogia. Você vai encontrar de tudo nesses grupos do Facebook. São maravilhosos para você expandir a sua árvore genealógica. Estabelecimento de contatos. O Facebook, embora tá meio morto, vamos falar assim, né? Para grupos não tem lugar melhor, né? Não, os Virou aquelas páginas do Orkut, né? Antigamente os tinha. grupos de genealogia do Facebook estão extremamente vivos e extremamente pujantes lá. Vale a pena entrar. Entrem lá no grupo do Genealogia para Iniciantes, é um grupo de 25 mil membros, um grupo extremamente ativo, todos os dias tem várias postagens lá, e você pode interagir com outros pesquisadores que pesquisam a sua família ou a região que viveram seus ancestrais. Isso, já vou entrar daqui a pouco, vou? Para mim procurar esses meus parentes aí. Quem sabe a gente não é primo, hein? Muito provavelmente sim. Muito provavelmente nós vamos ter ancestrais em comum na árvore genealógica, principalmente pela sua origem no Nordeste, né? Eu costumo pensar dessa forma, sabe? Se isso fosse mais enraizado, não tinha guerra. Porque você vai lutar por pessoas, por meia dúzia de cara lá, que decidiram que vão brigar e começa a fazer propaganda na televisão, aí começa a tirar um monte de pai de família para a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? E morreu 95 milhões de pessoas que não tinha nada a ver com nada, cara. O cara tirou um cara que tá trabalhando lá do nada, que atravessou o Atlântico e vice-versa, o Pacífico, para brigar, às vezes com o primo. Isso é interessante, né? O conhecimento da genealogia, porque, veja só, às vezes o indivíduo é antissemita, mas o antissemita é um ignorante, porque ele, muito provavelmente, ele vai ter vários judeus que tiveram histórias fantásticas de sacrifício, de amor, para que ele chegasse até aqui hoje e ele não sabe. A Porque mesma coisa o racista. O racista. O cara é racista e ele não sabe que na árvore dele tem vários africanos, por exemplo. O cara não gosta de árabes e ele não sabe que na árvore dele tem vários árabes com histórias incríveis lá e que ele carrega os genes dessas pessoas. o senhor, como alguém que já pesquisou muitas árvores, a mixigenação no Brasil é nesse nível mesmo? Não tem como você não ser filho de um nigeriano, muitas das vezes, de um africano, de um italiano, de um espanhol, português, não tem como, de um indígena, não tem como? Todo mundo é assim mesmo? O Brasil é um país muito miscigenado, né? É, se você fizer o seu teste de DNA, você pode fazer um teste de DNA, nós chamamos de DNA genealógico, né? Ou um teste de ancestralidade. É a mesma coisa.
Tem alguns laboratórios aí na internet que vendem esse teste, é muito baratinho, cerca de R$ 200, você adquire um teste desse, coleta a saliva na sua residência mesmo, coloca lá no envelope, manda para eles fazem um teste, e esse teste vai trazer toda a sua composição genética. De onde Ajuda, vieram os seus ancestrais? ajuda, Vários lugares do mundo. ajuda no estudo da genealogia? Ajuda sim, ajuda demais. Você já fez o do senhor? Já fiz o meu, inclusive bateu demais com a minha árvore genealógica. É Como, ciência, é genética. Simplesmente é genética, é ciência. Ele como, vai trazer de onde vieram seus ancestrais, de cada lugar do mundo. no É, seu caso, como foi do senhor? olha, eu tenho 91% de ancestrais da Europa, né, de vários lugares da Europa, Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, um pouco dos países do norte. Tenho ancestrais judeus também, uma porcentagem de judeus, tem uma porcentagem de árabes também, tem uma porcentagem pequena de índios aqui da América do Sul e uma pequena porcentagem também de africanos. Na verdade, todos nós vamos ter alguma porcentagem, por menor que seja, de africanos, né? Aquela teoria de que a África é o berço da civilização realmente é verdade. Sabe o que é engraçado? Se você tirar uma pessoa dessa árvore, você não estaria aqui, né? Exato, exatamente. É bem interessante. É bem Ma- interessante. É um Mas, mundo novo que se descortina na sua frente. que maravilha. Tem uma última mensagem para todo mundo que está ouvindo aqui, que viu essa rica conversa. Olha, a genealogia é uma grande história de amor, de amor. Você descende de milhares de ancestrais que tiveram uma vida muito difícil, uma vida de muita resiliência, muito sofrimento, muita fome, muita perseguição, mas principalmente uma vida de muito amor. Você é fruto do amor dos seus ancestrais. Você só está aqui hoje porque você descende de pessoas extraordinárias. Você vai achar, obviamente, todo tipo de gente na sua árvore genealógica. Vai achar bandidos, vai achar reis, vai achar plebeus, vai achar santos, mas a imensa maioria dessas pessoas amou bastante, sofreu bastante e tem muito a te ensinar, né? Você deve muito a essas pessoas, você carrega os genes delas. Então, é importante demais você saber quem são seus ancestrais e um pouco da vida deles. Olha, quantas vezes, quantos de nós já fomos ao médico e o médico perguntou sobre de que morreram seus ancestrais, né? Então é importante até nisso a genealogia, você saber de que morreram seus ancestrais. Por exemplo, eu tenho incidência de câncer de intestino na minha família paterna. Então, eu já tenho que me cuidar, eu tenho que fazer exames do intestino a cada 3 anos. Então, até nisso a genealogia contribui para a sua vida hoje. É uma ciência importantíssima, como eu disse, é um grande caso de amor e vai mudar completamente a sua visão de mundo e a sua visão de si mesmo. E ainda de brinde aí pode te dar um passaporte europeu. Que é muito bom, viu? Rony, muito obrigado por todo esse conhecimento que o senhor passou para a gente. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão na Techuvá, que estão aqui me acompanhando e também no Instagram, nos cortes que eu vou lançar, que eles possam ser abençoados por toda essa mensagem que o senhor deixou aqui de luta pela família, de uma raiz, de esperança, de aprendizado com aqueles que já foram, sabe? Para que eles ganhem uma raiz novamente, né? Que essa raiz eu tenho certeza que vai lá até Abraão e até mais, até Adão, na verdade, né? E muito obrigado pelo seu trabalho, tá? Tem abençoado minha casa. Hoje eu me senti até impulsionado por seu testemunho, por esse esforço em conhecer a sua história, e isso meio que me contagiou. E eu vou ser mais um desses 25, acho que eu vou ser o 25 mil membro e um lá nesse grupo do Facebook, tá bom? Gente, não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse episódio aqui. Por favor, vai lá nas redes sociais do nosso amigo Rony, Genealogia para Iniciantes.
tanto no Instagram como no YouTube. A diferença é que no YouTube é tudo junto e no Instagram tem os hífens separados, tá bom? Tem o livro dele, que é muito, que eu vou adquirir, que eu gostei demais dessa história. Tem o áudio, tem um PDF, né, um pouco mais curto, para você saber, como é que eu faço para ir lá no cartório, como é que eu faço para ir na diocese, como é que eu faço para pesquisar no Family Search, enfim, tá aí as ferramentas e procurem, né, Rony? É riquíssimo, né? Isso, eu tenho 2 e-books, né? O Guia Prático para a Cidadania Portuguesa, que te ensina a fazer o processo de cidadania portuguesa sozinho. O 21 fontes para você encontrar os seus ancestrais e construir sua árvore genealógica. E tenho também 2 cursos, o curso do Family Search e um curso completo de genealogia. Você encontra todos eles na descrição dos vídeos do meu YouTube. E para consultoria, Rony? Mesma coisa, entra em contato comigo, manda mensagem lá no meu Instagram, Genealogia para Iniciantes, lá no privado, a gente bate um papo, eu analiso o seu caso aí, e se eu não puder pegar diretamente, eu posso passar para alguém da minha equipe. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar, como falei. Continua nos acompanhando e impulsionando o nosso trabalho, impulsionando o trabalho do Rony. Muitas pessoas que estão lutando pela escritura, todo o trabalho que desenvolve e fala de escritura, vai lá, dá uma força, que enaltece e coloca a família como fonte e base principal da sociedade, que é importante. A gente viu hoje aqui como isso é importante, saber das raízes e tudo mais. Pessoas que falam de masculinidade, feminilidade, de saúde física e mental. É importante demais nessa época que os velhinhos estão indo, os jovens estão meio que estão deixando ele de lado, não para conversar, não é, Rony? Isso é importante demais. O mundo hoje está muito estranho, viu? Tá tudo muito diferente, né, Rony? Muito diferente hoje o mundo, a gente tem que aprender bastante com os nossos antepassados. Rapaz, às vezes eu lembro de 2004, né, quando não tinha celular ainda, lá no Nordeste não tinha ainda, não. Chegou em 2004, na verdade, né? Como o mundo era diferente. Muito, o mundo está Como era mudando muito demais, diferente. assim, uma velocidade incrível. Isso mesmo. Então, shalom, shalom, gente. Muito obrigado. Shalom, shalom, Rony. Obrigado, amigo. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Ralf. Tchau, tchau.